Olá, querido ouvinte! A Rádio Rural de Natal tem sido um instrumento poderoso de evangelização e esperança, mas essa missão só é possível com a sua ajuda. Seja um associado do Clube do Ouvinte e junte-se a nós na tarefa de transformar vidas. Basta enviar mensagem para o WhatsApp 84991945772 e fazer sua inscrição. Sua participação é uma semente que germina em muitas bênçãos. Contamos com você para seguir espalhando a luz de Cristo. Sintonize Esperança, sintonize Rural 91.9, Rádio Rural, a rádio da família. Começa agora o Jornal 91. Jornal 91. Com Marcos Alexandre. Informação, análise e as principais notícias do dia. Aqui na Rural de Natal FM. Oferecimento Fierne, por uma indústria mais forte. São João em Natal é sensacional. Realização Prefeitura do Natal. Trabalho que faz o nosso estado mais forte. Fierne. Por uma indústria mais forte. É São João de Natal. É sensacional. PicPay Esportes da Sorte apresentam São João de Natal. E chegou a hora do Polo Zona Norte, na Avenida da Alegria. Sexta, 27, Henri Freitas, Grafite e Cadu Martins. Sábado, 28, Léo Santana e Rainel Guedes. E no encerramento, domingo, 29 de junho, tem Seu Desejo, Circuito Musical e Kelvin Pablo. Apoio Sesc, Ministério do Turismo, Governo Federal. Realização Prefeitura do Natal. Bom dia, Natal! São 7 horas em ponto. Começa agora o Jornal 91, o seu programa jornalístico nas manhãs do rádio. Pegue carona com a gente aqui na Rural de Natal FM e fique bem sintonizado com o bom jornalismo e as informações dos principais fatos da manhã. Sejam todos muito bem-vindos ao programa desta quinta-feira, dia 26 de junho de 2025. Eu sou Marcos Alexandre. Bom dia, Luciano Batista. Luciano. Muito bom dia, Marcos. Bom dia a todos os nossos ouvintes que nos acompanham na manhã desta quinta-feira em mais uma edição do Jornal 91 aqui pela Rural de Natal FM. Bom dia, Romarinho. Bom dia, Joyce. E você também pode nos acompanhar através do site da Rural de Natal FM, ruraldenatalfm.com.br, ou também pelo nosso YouTube. Mande também a sua mensagem pelo nosso chat ou pelo nosso WhatsApp, o 981119190. E hoje, dia 26 de junho, é celebrado o Dia do Meteorologista, Dia Nacional da Luta contra o Diabetes, Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura, Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas. Além destas datas, hoje é dia de São José Maria Escrivá, a quem nós deixamos todos os nossos louvores. Todos os louvores a São José Maria Escrivá e com as bênçãos dele, de todos os santos, de Deus. Vamos aos destaques da edição desta quinta-feira, dia 26 de junho de 2025. Vamos lá, irmão? Após revitalização, o Monumento dos Três Reis Magos é pichado novamente. Polícia Civil bloqueia mais de 150 milhões de reais em esquemas de fraude no Rio Grande do Norte. Plenário do TCU confirma suspensão da licitação do Hospital Metropolitano do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte tem segundo maior preço médio do etanol do Nordeste. E na edição de hoje temos os destaques dos nossos colunistas. A economia é com Ricardo Valério. Congresso Nacional derruba decreto do IOF. Governo perderá 10 bilhões e corte do orçamento serão inevitáveis. Guerra grande em Brasília, para atenuar o destaque do Cine Família com Bia Leão. Com produção do piloto Lewis Hamilton
Estreiam hoje Fórmula 1 e Megane 2.0. Megane Esporte é com André Samora. Fluminense enfrenta a Inter de Milão no Mundial de Clubes e River Plate está eliminado. Na coluna É Fato, a gente destaca: Senado aprova projeto que aumenta o número de deputados no Rio Grande do Norte e outros estados também. Daqui a pouco a gente comenta esse assunto. Em um momento de utilização crescente de energia limpa no mundo, o Rio Grande do Norte desponta como um dos líderes na exploração desses recursos. Uma delegação de entidades aqui do estado participou até a semana passada de eventos internacionais do setor em Xangai e em Dubai. Nós vamos conversar com um dos integrantes dessa delegação, o presidente da Associação Potiguar de Energias Renováveis, o Williman Oliveira, para falar dos resultados dessa viagem técnica e também sobre o futuro do estado nesse setor. Você ouvinte, você internauta, fica ligado que é um assunto importante, faz aí ponte com a nossa economia, o nosso futuro, nossas fontes energéticas. Então participa com a gente, manda sua mensagem, interage sobre qualquer assunto aqui, sendo o assunto aí pertinente, a gente vai trazer aqui seu questionamento, o seu comentário, pode ser pelo nosso YouTube, o YouTube da Rural de Natal FM, ou no nosso WhatsApp, no 98111 9190. Vem com a gente, Jornal 91 já está no ar. Jornal 91. A notícia com credibilidade. 7h04. Vamos começar o nosso Jornal 91 de hoje, fazendo aqui um relato / desabafo, Após revitalização, o monumento dos Três Reis Magos, foi novamente pichado. A prefeitura terminou de restaurar na mesma hora ou pouco depois, no mesmo dia. A tinta não tinha nem secado, já foi pichado de novo. Luciano Batista, que absurdo. Pois é, Marcos, é um verdadeiro ato de vandalismo, E aconteceu, como você disse, menos de 24 horas após a conclusão da revitalização do monumento, que fica ali na entrada sul de Natal. Claro que toda a ação chama atenção, mas o detalhe é justamente esse, que as imagens foram atacadas antes mesmo que a tinta estivesse seca. O caso repercutiu nas redes sociais e reacendeu o debate sobre a preservação do patrimônio público. A revitalização faz parte de um conjunto de ações da Prefeitura que é voltada à valorização de pontos simbólicos de Natal, com foco na cultura, no turismo e também no espaço urbano. Ainda não há informações sobre os responsáveis por este ato criminoso. A censura estuda medidas para reforçar a vigilância no local e evitar que o monumento volte a ser danificado. Pois é, mais gasto público, mais recursos por conta de responsáveis, gente que não tem nenhum compromisso com a cidade. Enfim, complicado, porque o pessoal parece que fica esperando a coisa tá bem feita, bonita, para ir lá, pichar, vandalizar, quebrar muitas vezes. Não foi o caso aí do monumento. Aí depois reclama, que a cidade não tem memória, não valoriza suas representações. Muito complicado, Enfim, tomara que a Censu consiga aí criar mecanismos, criar formas de combater esse tipo de ação. E outro caso de vandalismo. E um caso semelhante que aconteceu logo após a inauguração daquele túnel, ali no comecinho da Nevaldo Rocha, quem vem ali da zona norte depois da ponte. Inaugurou o túnel, no dia seguinte já estava pichado. Pois é. Enfim, esse pessoal precisa ter mais consciência das riquezas, do patrimônio da sua cidade. Cuidar mais, de Natal. Natal é tão bonita, precisa ser bem cuidada também pela população. 7h07. Polícia Civil bloqueia mais de 150 milhões de reais em esquemas de fraude e lavagem de dinheiro aqui no estado, Luciano. Operação grande ontem. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte deflagrou ontem a Operação Amites, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa envolvida em fraudes e lavagem de dinheiro. Durante a ação, foram bloqueados e sequestrados valores que ultrapassam 150 milhões de reais. A operação também cumpriu 53 mandatos de busca e apreensão em cidades da Grande Natal. Cerca de 200 policiais civis participaram da operação
em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o CAECO, do Ministério Público, Polícia Militar, do Instituto Técnico Científico de Perícia, da Secretaria de Estado da Fazenda e do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro. O nome da operação, Amites, vem do latim e significa amigos, em referência à relação de confiança entre os integrantes do grupo investigado. As investigações continuam sob sigilo. Ontem a gente viu circulando na imprensa, nas redes sociais, imagens de lancha apreendida, carro de luxo, batidas, policiais em condomínios fechados aqui de Natal. Turma que mexe com grana alta, hein? Só pra gente ter uma ideia aí, 150 milhões em recursos bloqueados já mostra bem o poder, o alcance dessa quadrilha, hein? De amigos, como diz aí o nome da operação. Tá fácil não, viu, pra polícia combater esse tipo de crime, Crime de lavagem de dinheiro, de desvio de recursos. Vamos ver o que sai aí dessas investigações. 7h09 em Natal, a gente confere agora a previsão do tempo. Já tá caindo uma chuvinha agora há pouco, hein? Como é que fica o tempo no restante do dia? É o que a gente confere agora com informações da Clima Tempo. Previsão do tempo. Apesar dessa chuvinha, o sol deve aparecer daqui a pouquinho, mas entre muitas nuvens. E vamos continuar registrando aí pancadas de chuva durante a manhã e a noite. A mínima hoje é de 24 e a máxima de 29 graus. Jornal 91. 7h09. A gente chama agora o Casten Carlos, hein? Vamos falar com ele sobre as notícias do trânsito em Natal na manhã desta quinta-feira. Trânsito com Casten Carlos. Bom dia, Casten. Conta pra gente como é que tá a movimentação nas ruas de Natal. Bom dia, Marcos Alexandre, Luciano Batista, Romarinho Joyce. Hoje é quinta-feira, uma manhã de sol em toda a capital potiguar, sem registros de alagamento e com o trânsito fluindo muito bem. Isso se deve, em parte, ao recesso escolar de várias instituições de ensino, Marcos, o que naturalmente colabora para a leveza no trânsito de veículos no local, em Natal, E atenção, daqui a pouco vamos informar sobre uma interdição importante na Avenida Interventor Mário Câmara, na Zona Oeste. Mas agora, trânsito em tempo real, começando pela Zona Sul. BR-101 Sul, no sentido Parnamirim, centro de Natal. Temos um fluxo intenso, como de costume, mas com velocidade média de 40 km por hora. Especialmente no trecho entre a passarela de Neópolis e o viaduto de Ponta Negra. A Avenida Engenheiro Roberto Freire apresenta uma movimentação constante, mas fluindo bem em ambos os sentidos, tanto praia quanto centro. Na BR-101 Sul, já em Potilândia, a entrada da Avenida Senador Salgado Filho, temos uma breve retenção causada pela retenção de faixas, de 3 para 2 faixas. A velocidade está em torno de 25 km por hora, mas sem paradas completas no trânsito. Subindo o viaduto 4 Centenário, Marcos, pela marginal da BR, sentido Leme Silva, Romualdo Galvão e a Avenida Prudente de Moraes, o fluxo continua estável, com velocidade média de 37 km por hora. Na Zona Norte, na Ponte de Igapó, no sentido Zona Norte-Centro, o trânsito está fluindo bem, mesmo com grande quantidade de veículos, grande volume de veículos. A faixa reversível na Avenida Felizardo Moura segue ativada e os agentes de trânsito da SCTU monitoram o local. Na Ponte Newton Navarro, a situação está bem positiva também. No sentido Zona Norte-Centro, temos uma excelente fluidez, velocidade média de 45 km por hora e faixa reversível funcionando normalmente. E atenção para quem circula pelo bairro Nazaré. A Avenida Interventor Mário Câmara está totalmente interditada entre a Avenida Leme Silva e a Avenida Jerônimo Câmara devido ao rompimento de uma tubulação da CAERN. As equipes da SCTU, Marcos, já delimitaram a área e realizaram o bloqueio da via para garantir a segurança e evitar maiores transtornos. As linhas de ônibus que passam pelo local estão sendo desviadas e, por isso, os usuários devem caminhar um pouco mais para acessar os pontos de embarque e desembarque temporários. A recomendação é redobrar a atenção ao circular pela região e, se possível, buscar rotas alternativas. E para finalizar, Marcos, aquela frase de reflexão: com pista seca e trânsito leve, redobre o respeito.
Segurança no trânsito é escolha, todos os dias. Segue com vocês no estúdio. Obrigado, Casten. Obrigado aí pelas informações, pela bela mensagem de reflexão. E uma ótima quinta-feira para você, hein? Amanhã estamos te esperando mais uma vez aqui no Jornal 91. Bom dia. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia a todos. São 7 horas e 13 minutos. Antes da gente seguir aqui, chamar as manchetes dos jornais, vamos só trazer um comentário aqui da nossa ouvinte, Ana Maria, né? Ela que está aqui no nosso chat, dizendo que não entendeu a procedência aí dos 150 milhões que foram aí bloqueados pela Justiça, né? Na operação Amites, Amigos, realizada ontem. Isso aí foi o seguinte, Ana Maria, foi sonegação dessas empresas que iam passando, acumulavam aí muitos débitos tributários, ou seja, não pagavam os impostos, né? Emitiam notas fiscais, não pagavam os impostos, não recolhiam, e quando a dívida se acumular demais, aí ia passando para um laranja, por isso aí a referência do nome da operação de Amigos. E aí o Poder Público identificou isso e verificou que pelo menos esses 150 milhões não tinham sido pagos. Olha o tamanho do prejuízo. Aí deve ter sido mais, mas esse foi o volume de recursos bloqueados. Então espero aí que tenha dado uma boa explicação para você, tenha tirado a sua dúvida. E a Conceição Costa, que está aqui mandando um bom dia a todos e também criticando o pessoal que vandaliza a cidade, né? E a turma ou alguém que pichou o monumento em homenagem aos Três Reis Magos. Obrigado a Conceição Costa, obrigado a Ana Maria pelos comentários e pela audiência aqui do Jornal 91. Daqui a pouco a gente traz mais saudações aos nossos ouvintes, porque agora é hora de trazer as manchetes dos principais jornais desta manhã. Manchetes dos jornais. Tribuna do Norte, diz aqui, Tribunal de Contas da União mantém liminar que suspende licitação do Hospital Metropolitano. A medida cautelar que suspendeu a licitação para a construção do Hospital Metropolitano no valor de 200 milhões de reais foi mantida ontem em julgamento no plenário do Tribunal de Contas da União. O processo relatado pelo ministro Bruno Dantas, corre em segredo de justiça e aponta suspeita de fraude e favorecimento a um consórcio formado por 3 empreiteiras. O governo informou que se posicionará após análise jurídica da decisão. As obras do hospital, que terá 350 leitos, estão previstas para ter início em julho. É a previsão, mas com essa trava aí do TCU, vamos ver o que acontece. Seguimos aqui com as manchetes, trazendo o Agora RN, a capa do Agora RN, que traz, né, essa imagem triste dos Três Reis Magos, do monumento dos Três Reis Magos pichados, hein? Tem repercussão e as pessoas também podem ajudar a entregar. Quem faz esse tipo de coisa, não apenas nesse monumento, mas em toda a cidade. Condenável demais isso aí, a gente fica realmente revoltado. A manchete do jornal Agora RN é essa daqui. Senado aprova aumento no número de deputados. Rio Grande do Norte vai ter mais 2 federais e 6 estaduais. É o tema da coluna É Fato. Daqui a pouco a gente destaca esse assunto, explica direitinho para o nosso ouvinte. Nos jornais nacionais, o destaque total das capas é a derrota tremenda que o governo sofreu ontem no Congresso. O Congresso deu uma verdadeira surra no Palácio do Planalto, hein? Não foi brincadeira, não. Uma votação para deixar marcas aí. Base mínima, diz o Globo. Congresso derruba a alta do IOF e Lula tem pior derrota no mandato. Na Câmara, partidos com ministérios dão 2/3 dos 383 votos contra o governo. Desde 1992, toma aí quase mais de 30 anos, hein? 33 anos, um decreto presidencial não era barrado. Para entender aí o tamanho da derrota do governo, que é destaque também na Folha de São Paulo. Folha de São Paulo diz aqui: Congresso impõe derrota ao governo Lula e derruba decreto que subiu IOF. Essa é a primeira vez desde o governo Collor, em 1992, que parlamentares barram texto presidencial. Desde Collor, hein, que sofreu impeachment.
Congresso derruba tarifaço de Lula, mas eleva número de deputados. É a ressalva que faz aqui na manchete o jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. Surpreendido com votação do IOF, governo avalia a possibilidade de recorrer ao Supremo Tribunal Federal. O Estado de São Paulo traz também uma foto aqui que eu pensei que era na Noruega, hein? Mas é no Brasil. Temperatura chega a 0 grau no extremo sul de São Paulo. Tá frio por lá, hein? Uma garotinha aqui toda parece uma esquimó, hein? Toda agasalhada aqui, com gorro, com tudo. O pessoal com frio aqui dentro do ônibus. Essa foto aqui interessante do Estadão. E é com ela que a gente encerra o nosso giro pelas capas dos jornais na manhã desta quinta-feira. Jornal 91. A notícia com credibilidade. 7h18, a gente traz um pouquinho mais de informação agora sobre a decisão, a confirmação, na verdade, do TCU, Tribunal de Contas da União, sobre aí a suspensão da licitação do Hospital Metropolitano, Luciano. A medida cautelar que suspendeu a licitação no valor de mais de 200 milhões de reais para a construção do Hospital Metropolitano do Rio Grande do Norte foi apreciada na tarde de ontem pelo plenário do Tribunal de Contas da União. O processo ocorre em segredo de justiça e trata sobre uma denúncia de uma suspeita de fraude e favorecimento ao consórcio formado por 3 empreiteiras que venceram a concorrência. A informação sobre a suspensão foi publicada pela revista Veja. O consórcio vencedor da licitação ficou na 4ª colocação entre as propostas apresentadas para a execução da obra do hospital. Segundo o governo do estado, não há nenhuma irregularidade na licitação suspensa temporariamente pelo TCU. O Poder Executivo Estadual afirmou que as outras concorrentes que ficaram na frente da vencedora foram desclassificadas, abre aspas, seguindo rigor técnico, respeito à legislação e absoluta transparência. É isso aí, a gente acompanha esse processo, mas agora a gente vai falar sobre outra questão, né, que tem sido destaque desde ontem. O Congresso Nacional derruba decreto do IOF. O governo perderá 10 bilhões de reais e cortes do orçamento serão inevitáveis. A análise completa quem traz agora é Ricardo Valério na coluna de Economia. Economia, com o economista Ricardo Valério. Olha, Ricardo, politicamente, eu falei há pouco, hein? Foi uma surra que o governo levou no Congresso ontem. Verdadeira, tanto na Câmara quanto no Senado. Mas explica pra gente a parte econômica, né? Que é a sua especialidade, essa questão aí da derrubada, né? Do decreto presidencial sobre o IOF. Muito bom dia, meu caro Marcos. Bom dia, Luciano, a nossa bancada. Bom dia a todos. Verdade. Conforme as nossas previsões ainda em maio, aqui mesmo, em nosso comentário para 91, o decreto do aumento do IOF foi derrubado no Congresso Nacional, sem as medidas estruturais, nós já tínhamos falado sobre isso. Assim, o governo ficou com pires na mão agora, uma derrota inédita nos últimos 30 anos, como bem destacou você. E isso ocorrendo, aliás, o desgaste do governo foi enorme para o Congresso Nacional, vai impor aos cofres da União uma perda de 10 bilhões de reais, que inevitavelmente vai levar a novos cortes no orçamento e contingenciamento do governo federal, devendo inclusive alcançar as emendas parlamentares, além de programas sociais, entre outros. E não vai adiantar o governo tentar enviar novas medidas de arrecadação via o aumento do imposto. Em nossa fala aqui mesmo, para os senhores, lembramos que medidas tipo gambiarra de aumento de arrecadação se exauriam no Brasil. Embora o governo agora tenha entrado num verdadeiro estreito de Hormuz para fechar as contas dentro do equilíbrio, por justamente sempre ter caminhado pelo atalho temporário de medidas de aumento de tributos, o Congresso Nacional tem, em nossa avaliação, também culpa do cartório, meu caro Marcos, pois agora mesmo aprovaram mais novos jabutis que já impôs a nação, como aumento da energia futura
entre outras medidas, e bem como o aumento do número de deputados federais, que vai encarecer para a nação. O momento exige cautela, desprendimento de todos, governo federal, Congresso Nacional e a sociedade. Temos que mudar paradigmas, o governo partir para cortar gastos nos campos menos prioritários, o Congresso abrir mão de suas emendas parlamentares de impacto, a classe empresarial admitir os cortes lineares em incentivos fiscais de mais de 800 bilhões de reais, o judiciário também colaborar e não impedir medidas de corte dos altos salários, pois temos que caminhar na mesma sinergia, que cada um vai ter que abrir mão de um pouco para sairmos desse enredo da escolha de Sofia. Temos que abrir mão de parte não prioritária para salvar o todo. No momento, menos sempre será mais, meu caro Marcos, senão o Brasil não sairá dessa situação delicada que entrou e Brasília vai estar fervilhando na fogueira de São Pedro até o final do ano. Ricardo, não tá fácil não a situação para o governo Lula, hein, lá em Brasília. O Congresso está cada vez mais mostrando suas garras e o governo também, por seu lado, precisa ser mais comedido nos gastos, né? Não está sendo, gosta de gastar, gosta de apresentar pacote de bondade, só que tem preço, né? E as contas públicas não aguentam, não são infinitas, né? Então o governo precisa também fazer a sua parte. Nessa questão do IOF, né, do aumento aí, o governo quis empurrar um pacote para o Congresso só embalar, né? Normalmente até isso acontece, mas desta vez o Congresso reagiu e não quis embalar o combo do governo. O governo precisa rever aí seu posicionamento e negociar mais, saber negociar mais e cortar gastos. Como temos dito, exauriu a capacidade da sociedade de pagar novos impostos, mesmo o governo alegando que esses aumentos de IOF era muito sobre o sistema financeiro, sobre as BECs, né? Mesmo assim, a sociedade não aceitou. Está na hora de uma convergência de todos abrirem mão de uma parte para que a gente possa fechar esse orçamento, não piorando a situação para 2027, meu caro Marcos. É isso, Ricardo. Obrigado aí pela participação, pela bela análise sobre essa votação, a surra que o governo levou no Congresso Nacional. Obrigado, Ricardo. Até amanhã com mais participação da economia. Até amanhã, se Deus quiser, para todos. 7h25 e a gente segue falando de economia, hein? Rio Grande do Norte tem segundo maior preço médio do etanol no Nordeste, é o que aponta a Agência Nacional de Petróleo, hein, Luciano? O Rio Grande do Norte registrou um aumento no preço médio de revenda do etanol em menos de um mês, segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. No período de 15 a 21 de junho, o litro do combustível foi vendido, em média, a R$ 5,19, o segundo maior valor entre os estados do Nordeste, atrás apenas do Ceará, onde o preço médio foi de R$ 5,28. Além do etanol, o preço da gasolina comum também subiu no estado. A ANP identificou um preço médio de R$ 6,38 por litro. Na última semana pesquisada, o valor que representa a sexta gasolina mais cara do Nordeste. O óleo diesel seguiu a mesma tendência. O preço médio subiu de R$ 5,95 para R$ 6,07 por litro no Rio Grande do Norte, segundo os dados mais recentes da ANP. Dói no bolso passar num posto de combustível aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Não é brincadeira, não. Agora, pra gente amenizar um pouco, vou mandar um abraço aqui pra Milka Costa, nossa rainha do joinha, que abriu aqui os trabalhos no chat. A Milka sempre é uma das primeiras, geralmente é a primeira, então obrigado, Milka. Obrigado a Lúcia Alves, ao Adailton Targino lá em Parnamirim, também em Parnamirim a Regiane Rocha de Souza Silva, o Edson Araújo, José Oliveira, obrigado pela sua audiência, Regiane Rocha de Souza Silva, já falamos, né? Ana Maria,
que fez aqui o comentário sobre os 150 milhões bloqueados na Operação Amigos, Dorinha Silva, Dorinha do Tirol, a Conceição Costa, a Maria das Graças lá na Zona Norte, Nildinha Melo, bonjour Nildinha, chuva de bênçãos também para você e para Maria Aparecida Gomes, que está lá em Macaíba. No bairro Planalto, já aqui em Natal, está o Milton Alexandre de Melo, o Cérvulo Godeiro, nosso líder da bancada virtual, o Lenilson Nixon, e lá em Sítio Novo, tá na audiência, ligadinha como sempre aqui com a gente, a Francisca Cosme. Olha, um abração bem grande para vocês, obrigado aí de coração pela audiência aqui do Jornal 91, que vai agora dar uma pausa, mas volta em instantes com muito mais notícias, informações e uma entrevista com o presidente da Associação de Empresas, né? Associação Potiguar de Energias Renováveis, o Williman Oliveira. Em instantes, tudo isso aqui no Jornal 91. Estamos apresentando o Jornal 91. Oferecimento Fierne, por uma indústria mais forte. A Fierne é a indústria em ação e movimento, pensando em frente a todo momento pelo nosso desenvolvimento. É união que move o Rio Grande do Norte. É o trabalho que faz o nosso estado mais forte. Fierne. O sangue de Cristo tem poder. Participe da campanha Uma Gota de Amor, uma missão de fé, da Rádio Rural de Natal FM. Com apenas R$10, você ajuda na manutenção da nossa torre e mantém viva essa rádio que entra todos os dias na sua casa, transformando vidas e levando o Espírito Santo de Deus até você. Com sua doação, você entra nas intenções das missas e pode ganhar uma inesquecível viagem para Aparecida, em São Paulo. Faça sua doação agora pela chave Pix, clube@ruraldenatalfm.com.br. E não esqueça de enviar o comprovante para o nosso WhatsApp, 849-9194-5772. Clube do Ouvinte, na Rural de Natal FM, a rádio da família. Tá todo mundo ligado na Rádio Rural de Natal FM 91.9, a rádio da família. Bom dia! Rural de Natal FM. O governo federal está lançando o programa Luz do Povo. Quem é do CadÚnico e consome até 80 kW por mês tem a tarifa de energia zerada e tem desconto para quem gasta até 120 kW. É mais dignidade para 60 milhões de brasileiros. Bye bye conta de energia. Quero ser feliz, bye bye tristeza, não precisa voltar. Programa Luz do Povo. Energia de graça para quem mais precisa. Governo Federal. Esportes da Sorte apresentam São João de Natal e chegou a hora do Polo Zona Norte, na Avenida da Alegria, sexta 27, Henri Freitas, Grafite e Cadu Martins, sábado 28, Léo Santana e Rainel Guedes, e no encerramento, domingo 29 de junho, tem Seu Desejo, Circuito Musical e Kelvin Pablo. Apoio Sesc, Ministério do Turismo, Governo Federal, realização Prefeitura do Natal. Voltamos a apresentar o Jornal 91. Oferecimento Fierne, por uma indústria mais forte. São 7h31, estamos de volta com o Jornal 91 para dar aquele recado bacana do São João, hein? PicPay e Esportes da Sorte apresentam a semana de encerramento do São João de Natal, que está sensacional, hein? Tá terminando, mas ainda tá todo mundo comemorando esse festão. Desde o comércio com o sucesso nas vendas, até o público que está curtindo o São João de Natal com toda a segurança, acessibilidade da área PCD e sendo solidários, doando para o Banco de Alimentos das Sentas, né? E ainda tá levando seus coolers, hein? Você levando seus coolers, sua bebidinha, não pode... Garrafa de vidro não pode.
E neste final de semana tem ainda mais festa, hein? Chegou a hora do Polo Zona Norte na Avenida da Alegria, que traz sexta-feira, amanhã, dia 27, Henri Freitas, Grafite, Cadu Martins, Yuri Filho e Augusto Dantas. No sábado, dia 28, será a vez de Léo Santana, olha o gigante aí, o Rainel Guedes também, o Placílio, Banda Feras e Garanhões do Forró. E no encerramento, próximo domingo, dia 29, tem Seu Desejo, Circuito Musical, Pagode do Coxa e Kelvin Pablo. São João de Natal é sensacional. Realização da Prefeitura do Natal com apoio do SESC, Ministério do Turismo e Governo Federal. São 7h33. Uma saudação também aqui para os nossos sócios do Clube do Ouvinte. Não temos aniversariantes hoje no clube, mas deixamos sempre o nosso agradecimento, nossa gratidão a você que faz parte, né, dessa obra de evangelização e ajuda a manter a programação religiosa da Rural de Natal FM no ar. Vem também participar do Clube do Ouvinte, hein? E que todos tenham aí um dia muito especial, com as bênçãos de Deus, muita saúde, amor e realizações. 7h33. Vamos ter mais deputados, hein? Senado aprova projeto que aumenta o número de deputados no Rio Grande do Norte. Coluna é fato. É fato, com Marcos Alexandre. Está mais perto do Rio Grande do Norte, passar a ter mais deputados. Serão mais 2 federais e 6 estaduais. Tem que abrir a mão aqui, hein? A ampliação da nossa representação parlamentar faz parte do projeto que o Senado aprovou no limite ontem e que eleva de 513 para 531 o número dos deputados federais. Serão 18 a mais em toda a Câmara. A vitória da proposta se deu com a votação de 41 senadores, ali na risca, hein? Exatamente o número mínimo necessário para a medida passar. Outros 33 senadores votaram contra. O projeto só não está aprovado em definitivo porque vai precisar voltar para mais uma votação na Câmara dos Deputados. Mas ninguém duvida de que será endossado também na Câmara, até porque é lá que está a autoria da proposta. Apesar de todo o clima político favorável ao projeto no Congresso, ainda houve uma certa resistência no Senado à medida, que pode acarretar em um gasto adicional de 64 milhões de reais aos cofres públicos. E essa conta está barata, hein? Eu vou explicar já já por quê. Alguns parlamentares apontaram durante a votação, durante a discussão de ontem, uma contradição dos colegas em votar um projeto que aumenta o número de deputados, enquanto há uma cobrança por redução de despesas da União e contra o aumento de impostos. Vários setores da opinião pública também pressionavam os senadores a votar contra o projeto. Agora a parte da conta. O cálculo inicial de custo dessa proposta de 64 milhões é modesto, tendo em vista que há custos altos inerentes à atuação parlamentar aqui no Brasil, incluindo aí verbas para manutenção de gabinete, moradia, tem auxílio paletó, tem auxílio de tudo. E ainda os custos associados ao direito de apresentar emendas orçamentárias. Não é barato não, hein? Para o Rio Grande do Norte, o projeto é vantajoso porque vai aumentar o peso político aqui do Estado no Congresso. Por outro lado, vai expandir de 24 para 30 o número de deputados estaduais na Assembleia Legislativa. E a Constituição estabelece que as Assembleias Legislativas devem sempre ter o triplo da representação de cada estado na Câmara, com algumas exceções, Estados que têm uma representação mais numerosa, como São Paulo, aí a regra muda um pouquinho. De toda forma, a conta total dessa decisão tomada pelo Congresso Nacional ainda será mensurada com exatidão. Mas já se sabe que essa conta não vai ser pequena. E quem vai bancar esse custo todo, hein? Já sabemos, nós, toda a população. É fato. É fato, com Marcos Alexandre.
7h37, trazemos agora o recado da Fierne, a Federação das Indústrias do Estado. E para a Fierne, o futuro já começou. Ele se constrói hoje com trabalho, com atitude, com visão. A Fierne atua no presente com ações concretas, propondo caminhos, levantando debates e apresentando soluções que levam o Rio Grande do Norte para frente. Porque o desenvolvimento do nosso estado não pode esperar. É preciso tornar o Rio Grande do Norte mais competitivo, mais eficiente e mais justo. E isso só acontece com planejamento, união e compromisso. Na Fierne, pensar o futuro não é promessa. É um compromisso de verdade com a indústria, com o trabalhador e com cada potiguar que acredita num amanhã melhor. Fierne, por uma indústria mais forte. 7h38. Vamos conferir agora as estreias no cinema, hein, esta semana, trazidas agora na coluna Cine Leão, com Bia Leão. Cine Família. Dicas de filmes e séries para você. Brad Pitt, Denson Idris, Javier Bardem. Atores excelentes fazem parte do elenco Fórmula 1, filme que está estreando hoje nas telonas de cinema e que, apesar de ficção, promete uma visão real da rotina dos autódromos, mostrando que a corrida vai muito além das curvas. A narrativa conta a história de um piloto veterano de Fórmula 1 dos anos 90, Sonny Hayes, interpretado por Brad Pitt, que após se aposentar volta às pistas para ser o mentor de seu jovem colega de equipe, o Joshua Pierce, novato na escuderia chamada Apex GP. O objetivo do retorno de Sonny é bolar estratégias e conseguir tornar a sua equipe e escuderia que está à beira da falência em uma equipe vitoriosa. Uma curiosidade sobre esse filme é que ele é produzido por Lewis Hamilton, piloto da Ferrari, que ficou responsável por garantir no longa-metragem a maior semelhança possível com as corridas de verdade, também pela seleção do elenco e no enquadramento de câmeras. E para os amantes de terror e suspense, a boneca assassina está de volta. 2 anos após os eventos do primeiro filme, Megan 2.0 acompanha a demoníaca e dançante boneca assassina e sua criadora, Gemma, que agora se tornou uma autora de sucesso e luta a favor da supervisão e controle governamental da inteligência artificial. No filme, um poderoso empresário rouba a tecnologia do protótipo da boneca Megan para construir uma arma militar letal chamada Amélia, que seria uma espiã altamente treinada e sem limites. Porém, rapidamente Amélia ganha uma autoconsciência poderosa e começa a se rebelar contra as ordens e vontades humanas. Megan 2.0 está com 67% de aprovação pela crítica no site de referência, o Rotten Tomatoes. Apesar do percentual não tão expressivo, foram feitas apenas 69 avaliações até o momento. É isso, galera. Espero que tenham gostado das opções e fiquem ligados que na próxima quinta-feira tem mais Cine Família. É isso aí, eu falei Cine Leão aqui, mas não é que a Bia vai abrir uma nova sala de cinema, não. É a coluna Cine Família com ela, Bia Leão. Obrigado, Bia, pelas dicas aí. Esse da Fórmula 1 tá bacana. A Megan eu vou escapar, hein? Vou escapar da Megan. Mas agora vamos falar de esporte, hein? Estamos chegando aqui com o André Samora. Tá vindo aí com as notícias do Mundial de Clubes. E o Fluminense, hein? Vai pegar a Internazionale de Milão. Vamos lá com o André Samora. Esporte. Os destaques do mundo esportivo. Agora na Rural de Natal FM. Bom dia, Marcos, Luciano e a todos os ouvintes do Jornal 91. Vamos começar falando sobre a Copa do Mundo de Clubes porque mais 2 confrontos de oitavas de final foram definidos. A Inter de Milão venceu por 2-0 o River Plate. O primeiro gol do jogo foi marcado por Pio Espósito aos 26 minutos do segundo tempo e Bastoni fechou o placar aos 47. Como no outro jogo da chave, o Monterrey venceu por 4-0 o Urawa Reds, o River Plate está eliminado do Mundial de Clubes. E com isso, os 2 argentinos estão eliminados já na fase de grupos do Mundial, tanto o River como seu rival
Boca Juniors, uma grande vergonha para o futebol argentino. Com isso, o primeiro colocado do grupo, a Inter de Milão, enfrenta o Fluminense na segunda-feira, às 4 horas da tarde. O tricolor carioca não conseguiu vencer o Mamelodi Sundowns, ficou apenas no 0-0, mas até que o resultado foi positivo. Pela situação do jogo inteiro, o Mamelodi Sundowns tem como uma das características inspiração no trabalho do Fernando Diniz, que foi o técnico campeão pelo Fluminense da Libertadores de 2023, e no começo do jogo, principalmente nos 20 minutos iniciais, o Mamelodi teve várias chances de abrir o placar e não conseguiu. Então, por tantas oportunidades e até por merecimento, talvez o Mamelodi merecia mais a vitória do que o Fluminense. O 0-0 é um placar muito justo para o tricolor carioca. E no outro jogo do grupo do Fluminense, o Borussia Dortmund venceu por apenas 1-0 o Ulsan HD da Coreia do Sul. Com isso, o Borussia Dortmund enfrenta na próxima fase o Monterrey. Esse jogo entre Borussia e Monterrey será na terça-feira, dia 1º de julho, às 10 horas da noite. E aí, hoje vai terminar a primeira fase do Mundial, hein? Vamos saber todos os classificados e todos os confrontos. Fala pra gente, André. E hoje teremos a finalização da fase de grupos do Mundial de Clubes. Como nos 2 primeiros jogos do grupo, a Juventus e o Manchester City venceram seus adversários, hoje às 4 horas da tarde, quem vencer garante o primeiro lugar do grupo. O empate favorece a Juventus, que tem mais gol pró em relação à equipe inglesa. O outro jogo do grupo não vale absolutamente nada. Wydad Casablanca e Al Ain perderam todos os jogos até aqui e praticamente fazem um amistoso dentro do Mundial. No grupo H temos também 2 jogos hoje. Às 10 horas o RB Salzburg enfrenta o Real Madrid. Quem vencer esse jogo estará classificado para a próxima fase. Se empatar, aí provavelmente iremos para os critérios de desempate, porque o outro jogo do grupo é Al Hilal e Pachuca, e a expectativa é que o Al Hilal vença o jogo, ou seja, vencendo vai a 5, empatando RB Salzburg e Real Madrid também iriam a 5, e aí seria uma confusão muito grande, dependeria de várias situações para saber os 2 classificados. A única certeza é que o vencedor entre RB Salzburg e Real Madrid estará classificado. Então fechamos praticamente essa fase de grupos de Mundial, Marcos, e que legal! 4 brasileiros estão nas oitavas de final. Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras. Os brasileiros passaram, os argentinos ficaram pelo caminho, hein? Ou melhor, vamos voltar para Buenos Aires. Agora vamos mudar, para terminar aqui o nosso papo esportivo, vamos falar sobre a Corrida Alvinegra que o ABC promove no próximo domingo. E o ABC completa 110 anos neste domingo. E dentro da programação especial para comemorar a data, o clube promoverá a segunda Corrida Alvinegra. A largada está marcada para as 6 horas da manhã, em frente ao estádio Frasqueirão, e haverá disputa nas distâncias de 5 km e 10 km, com o percurso inteiro pela Rota do Sol. Ainda tem vaga para as últimas inscrições, que podem ser feitas no site doit.com.br/corrida alvinegra. Doit se escreve da seguinte forma: D-O-I-T-Y. Repetindo, D-O-I-T-Y. doit.com.br/corrida alvinegra. Os kits da prova serão entregues na sexta-feira, das 10 horas da manhã às 9 horas da noite, e no sábado, das 10 horas da manhã às 6 horas da noite, na loja oficial do ABC, no Natal Shopping. Encerramos por aqui mais uma coluna. Agradeço a você, Marcos, Luciano e a todos os ouvintes. E volto amanhã com mais informações. Até lá. Obrigado, André. Até amanhã com mais esporte. Agora a gente vai do esporte para falar, de economia, de energia, de fontes limpas, renováveis. Estamos aqui com o presidente da Associação Potiguar de Energias Renováveis, o William Oliveira, ele que participou recentemente, junto com uma série de representantes aqui do Rio Grande do Norte, lá em Xangai e também em Dubai, de uma de feiras internacionais, de eventos, de troca de experiências. E a gente vai conversar com ele agora
saber como é que foi o resultado, né, dessas participações, né, visitas técnicas que foram feitas, quais as conclusões, o que havia de destaque, presidente da APER, né, a Associação Potiguar de Energias Renováveis, Williman Oliveira. Primeiramente também, bom dia, obrigado aqui pela participação. Opa, bom dia, eu sou muito fã do rádio e muito bom estar aqui com vocês, aqui a Rural, a gente sempre que pode estar acompanhando também, muito feliz em poder levar para os nossos ouvintes aqui a informação tão importante e está tão clara hoje como a energia renovável, né? Hoje a energia renovável está presente na casa do cidadão, né? Desde o tiozinho lá do interior que precisa tirar aquela água daquele poço usando a energia, como hoje as indústrias, o negócio, o nosso país é muito rico em energia. E essa visita que foi muito proveitosa, eu tinha aqui, posso dizer para vocês que em primeira mão, falando para vocês aqui, é a primeira rádio que abre essa oportunidade de falar o que está acontecendo no mundo quando se trata de energia limpa, né? Primeiro nessa ida à China, que nós fomos a Xangai e visitamos algumas cidades próximas também a Xangai, que nós visitamos nesse roteiro que foi criado pelo Sebrae. Nós fomos junto com o pessoal também da Absolar. Foi um encontro onde envolveu 3 participantes daqui do nosso Rio Grande do Norte. Sim. E mais alguns empresários de Brasília e do Maranhão também. Então, assim, foi bem eclético em termos de empresariado, mas o foco lá era conhecer também a maior feira do mundo, que é a SNEC, a maior feira de energia renovável do mundo. Então, está concentrado todos os fabricantes e tudo se possa imaginar em tecnologia voltada para a energia renovável. O que deu para pescar lá, vamos dizer vamos assim, lá, de destaque? Gente, assim, primeiro, né, que a gente pode aplicar nós aqui estamos na nossa vivendo hoje um realidade. momento de transição energética muito importante, que vem aí a mobilidade, o uso de carros elétricos, né, que não tem como dar volta, não tem como voltar mais atrás em relação a isso. Tanto é que a gente percebeu em prática lá na China, 80% dos veículos que estão nas ruas são elétricos. Então você vê a cidade é silenciosa. O trânsito é silencioso, até a buzina, que está aí, já que vem a questão da cultura, né? Eu uso muito pouco a buzina. Então, o barulho do carro em si, você quase não escuta, porque tem muito carro elétrico já utilizado lá em Xangai. E nessa feira, o que nós conseguimos perceber, que vai acontecer, está acontecendo no mundo inteiro, é o uso de banco de baterias. Do jeito que você hoje gera a sua própria energia, você agora vai ter onde armazenar essa energia. Então isso vai desde a sua residência à indústria, as grandes cidades. Já tem cidades se preparando para casos de apagões, por exemplo, onde não estão mais tendo aquela necessidade direta de uma subestação, e sim gerando energia, colocando em banco de baterias, para que no momento que faltar energia, uma cidade inteira pode ficar sem ter o problema de falta de energia. Então você imagina aí casos específicos, hospitais, indústrias, que não podem parar em momento nenhum a utilização de energia, através do banco de baterias, que está virando um commodity no mundo inteiro, ser mais uma opção para aquele que não precisa mais utilizar a rede da concessionária para injetar energia. Então isso aí é um feito importante. Outro também, que nós visualizamos presencialmente, foi as novas tecnologias que vão surgir daqui a 2 anos, que não chegou no Brasil ainda, já foi testada, aprovada, tem toda a capacidade. São as novas práticas do uso do silício granulado, que é o chamado perovskita, e esse tipo de elemento, quando se constrói uma placa solar, por exemplo, né, que cria as células, ele dá uma eficiência de 21% para 32% uma placa. Então vamos ter o mesmo tamanho da placa, com uma capacidade de geração, uma capacidade de captação de luz muito maior do que nós temos hoje. Isso é uma grande evolução para o setor, porque nós dois discutimos muito áreas, espaços, telhados, onde vamos colocar o nosso sistema, e esse projeto vai estar chegando aqui, se Deus quiser, do Brasil, daqui a uns 2 anos mais ou menos. A gente tem muito interesse por essa área, né, por esse segmento de vocês, o Williman, porque o Rio Grande do Norte é um dos líderes, né, em potencial, lidera em alguns quesitos. E, enfim, o que a gente pode, né, explicar aqui para o nosso ouvinte, só rapidinho, só para concluir, por favor, rapidinho, o que a gente pode trazer de benefício econômico, né, dessas ações, dessas novas tecnologias, dessa energia limpa aqui para o estado? Claro, você tem ideia, assim, fazer um comparativo, como a gente teve lá em Dubai, por exemplo. Em Dubai nós visitamos a maior usina solar do mundo, né, e fica num centro de inovação lá de Dubai, que é até tem um nomezinho aqui que eles têm aqui, Mohammed bin Rashid.
Mohamed Bin Rashid. Bin Rashid, isso, lá porque tudo tem shake lá tudo tem um shake dominando a parada. A turma lá. É bem de grana. E lá eles não têm o que nós temos aqui, gente. Nós temos vento. Eles lá não têm o vento contínuo, então eles não podem ter energia eólica. Então eles fazem muito investimento em energia solar. Então eles têm o maior parque solar do mundo, 3,2 gigawatts de potência, e que abastece 23% da cidade de Dubai. Então você vê o tamanho que é a usina que eles têm. Nosso Rio Grande do Norte é privilegiado em vento e sol. Nós temos um dos maiores fatores de radiação do Brasil. Eu digo muito que o pior lugar do Brasil para montar energia solar é o melhor da Alemanha. E olha a Alemanha como é que ela é forte em energia renovável. Então nós somos, aqui o Estado tem tudo para continuar crescendo, tem tudo para continuar desenvolvendo a área de energia renovável. O que nós precisamos realmente é que haja uma regulação mais segura no tocante desses investimentos, para que o Estado continue crescendo. Capacidade nós temos sol, nós temos vento, nós temos uma boa vontade, temos profissionais de altíssimo nível. Hoje a APER tem 32 empresas, são empresas que trabalham dentro de um padrão que o cliente pode ficar muito à vontade em termos de fazer a sua consulta, porque o mercado solar também apareceu muita novidade, né? Tem muita gente, apareceu muitos aventureiros também. Então, escolher uma boa empresa, ter uma segurança nesse investimento, ajuda muito para que o consumidor tenha o melhor resultado. Isso é importante, né? Porque a empresa precisa ter capacidade técnica, idoneidade, né? Então a APER tem 32 associados. A gente tem muito cuidado, nós temos muito zelo quando essa empresa vai se associar à APER, porque nós exigimos que, lógico, seja uma empresa de engenharia, que tenha todo um currículo, um know-how para atuar nesse setor. A gente não pode permitir empresas de um homem só que utilizam muitas vezes é só da capacidade comercial, mas não tem engenharia junto com o processo. Então, energia solar é um processo que exige muita responsabilidade. Você está colocando em cima do seu telhado uma geradora de energia. Aquilo muito bem aplicado, bacana, parabéns ao consumidor. Ele mal aplicado é um problema que você pode causar até um prejuízo muito grande, que é um fogo contínuo, né? Ou seja, a energia ela não tem como você cessar ali aquele fogo, enquanto tiver sol, a placa solar está queimando. Então, um bom projeto, um bom acompanhamento, se sugere, você vai ter aí um bom rendimento e vai tirar da sua conta fixa, né, mensal, um resultado que vai te ajudar a pagar melhor a escola para o seu filho, fazer uma viagem no final do ano, porque energia no Brasil é cara. Isso aí todo mundo não tem nem o que discutir. Todo mundo aqui nessa mesa concorda que energia não é um bem barato, né? É verdade. A gente está caminhando aqui para o final da nossa entrevista, William, e eu queria te perguntar, a gente recebeu nesta semana a notícia de uma aprovação da primeira licença do IBAMA, né, no Brasil, não é só para o Rio Grande do Norte, de um projeto aqui do Estado para exploração da energia eólica offshore, né, que é no oceano, né? O que é que significa esse projeto? Como é que você viu vamos dizer assim, esse despontar desse projeto? É importante, sempre que abre um espaço para investimentos na área de energia renovável, para o Estado principalmente, para o Rio Grande do Norte, é muito importante. Nós temos várias energias limpas que podem ser muito bem exploradas, a biomassa, energia solar, energia eólica. A eólica tem essa oportunidade também de ter um rendimento importante instalando em alto mar, né? Porém, a gente ainda tem muito espaço em terra, onshore, né? Então, assim, ainda que você tenha essa liberação, o investimento para chegar offshore vai exigir muito ainda da capacidade de resultado. Se eu ainda tenho aqui na terra... É um investimento caro ainda, né? Então, quanto me custa a energia que eu vou instalar um projeto no mar e quanto me custa a energia que eu ainda tenho área aqui que eu necessito de linha de transmissão, eu necessito ainda de melhores caminhos para essa energia ser escoada. Então, todo esse processo ele tem que ser bem estrutural, né? Nós temos aqui volto a dizer, o país... tem potencial, tem fonte, né? Que você falou, o vento, é o sol. Temos que estruturar isso de melhor forma. Eu acho que o país tem que caminhar para essa situação. Por isso que o banco de baterias tem sido hoje a palavra-chave, porque nós não estamos tendo capacidade hoje de injetar energia na rede. A energia eólica tem sofrido muito, as grandes usinas. Nós aqui da APER tratamos de geração distribuída. É a usina que está na sua casa, no telhado do cidadão. As centralizadas são grandes usinas. Essas grandes usinas estão tendo problemas finais de semana, estão tendo que ser desligadas, porque não tem para onde escoar, porque naquele período, naquele momento final de semana, o consumo não está tendo a mesma forma que acontece durante a semana com a questão
da indústria, né? Temos um minutinho ainda. Eu queria desfazer aqui uma curiosidade com você, que é o seguinte: nossas empresas aqui são competitivas, digamos assim, no mercado nacional, até internacional. O que você, como presidente da Associação Potiguar de Somos, o nosso mercado solar. Foi importante a sua pergunta, porque eu trago um dado lá de Xangai que me deixou muito feliz e animado. O que falta só é a gente manter isso aí, fazer o caminho andar conforme tem que ser o setor. Nós tivemos uma conferência China-Brasil e uma associação chinesa, a maior associação chinesa de energia renovável, levantou dados que o setor que mais vai crescer nos próximos 50 anos, em qualquer setor do mundo, eu falo em qualquer outra área, é o setor de energia renovável. Então nós estamos numa área que só tende a crescer. Ou seja, então é especulação que se faça, o que vem a acontecer. Energia renovável é a moeda da vez e a gente tem que levar isso muito a sério, né? Para que possa atender a todos de forma igualitária e o país continuar crescendo. Perfeito. Conversamos aqui com o William Oliveira, presidente da Associação Potiguar de Energias Renováveis, que nos deu aqui um bom panorama do segmento, resultados aí de feiras, né, e eventos internacionais lá em Xangai e em Dubai, Xangai na China, Dubai nos Emirados Árabes. Obrigado, William, sucesso aí, né? Vamos gerar essa riqueza aqui para o Rio Grande do Norte. E, né, muito obrigado, eu que agradeço estar aqui com vocês e parabéns pelo trabalho de vocês. Vem aqui no rádio ouvindo, a qualidade é 100%, nota 10 para vocês. Muito obrigado, William, muito sucesso. E a gente vai terminando o nosso Jornal 91, agradecendo a participação de todos e convidando vocês a acompanhar a programação da Rural. Vem aí o programa Momento de Fé com o Padre Marcelo Rossi. Às 9 horas é o programa Sim a Vida com o Padre Nunes. E às 10 o Romarinho, hein? Craque Romarinho na manhã da Rural. Obrigado a todos e até amanhã com mais Jornal 91. Você ouviu o Jornal 91. Informação com qualidade e compromisso. Oferecimento Fierne, por uma indústria mais forte. São João em Natal é sensacional. Realização Prefeitura do Natal.